Alô, galera goiana, alô, galera vilanovense, alô, você torcedor do Novo Horizontino, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu quero trazer para vocês a minha análise deste empate entre Vila Nova e Novo Horizontino pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Tudo bem? Logo depois da nossa vinheta de abertura. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62. Que satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Deixe o seu like, é uma maneira de você prestigiar o nosso trabalho, né? Fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário. A sua participação é sempre muito bem-vinda conosco aqui no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine, e o WhatsApp 99402 7562. Vila Nova 1, Novo Horizontino 1, jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos começar trazendo os principais números do jogo. Aí está a posse de bola, o Novo Horizontino jogou praticamente o tempo inteiro com a bola, né? 64% para a equipe paulista, 36% para o Vila. Finalizações, 17 dos donos da casa, 5 na direção do gol, apenas 3 do Vila, 1 na direção do gol, que foi justamente o gol marcado pelo Todinho. A precisão nos passes, 82% do Novo Horizontino, 68% do Vila. Cruzamentos, o Novo Horizontino cruzou 40 bolas na área do Vila, 12 certas. O Vila cruzou 7, com 2 corretas. Lançamentos, 58 do Novo Horizontino, 59 do Vila. Os desarmes, 8 do Novo Horizontino, 13 do Vila. E os escanteios, 9-1 para o time paulista, né? Então os principais números aí, todos eles dominados pela equipe do Novo Horizontino. Agora vamos conferir o time que o técnico Ariel Mamed utilizou ao longo do jogo contra a equipe paulista. Aí está o Vila Nova de House no gol, Elias na direita, Pedro Romano, Everton e Formiga. O meio campo, João Vieira, Igor Henrique, depois Gustavo Pajé, Dodô, depois Parede, Todinho, depois Vinícius Paiva, Gabriel Poveda, depois André Luiz e o Bruno Xavier, que saiu para a entrada do Ralf. O gol do Vila, marcado pelo Todinho. Levaram cartão na equipe colorada, o Formiga, o Igor Henrique, o Dodô, o Todinho e o Gabriel Poveda. Como a gente pode observar, né? O Vila voltando ao seu 4-3-3, formação que não vinha sendo utilizada pelo técnico Paulo Turra. O Vila voltando aí essa linha de 4 no seu sistema defensivo. Agora sim vamos falar do jogo em si, né? O jogo ele teve um desenho, vamos colocar assim, um desenho tático praticamente permanente pelos mais de 100 minutos em que foi disputado. E que desenho era esse? O Novo Horizontino propondo o jogo e o Vila se defendendo. Não pode, eu acho que a gente não pode nem dizer que o Vila era um time reativo, porque em raríssimos momentos o Vila contra-atacou. Então o Vila se defendeu. O Novo Horizontino atacou e o Vila se defendeu. Foi a dinâmica do jogo por praticamente toda a partida. O Novo Horizontino começou com a pressão em cima do Vila, obrigando inclusive o House a fazer algumas boas defesas ali no início do primeiro tempo. O Vila demorou um pouquinho para encaixar a marcação, mas a questão é que quando o Vila foi à frente, numa jogada muito bem trabalhada, né? A jogada nasce lá do lado esquerdo, o João Vieira toca para o Poveda, que toca para o Todinho, que finaliza muito bem para fazer o gol aos 17 minutos. Foi a primeira investida do Vila no jogo, né? Depois de sofrer aquela pressão inicial, o Vila chegou e fez o gol. Depois do gol, já achei que o Vila se encaixou melhor do que vinha encaixado antes. Sabe? Conseguiu travar, mas a equipe do Novo Horizonte não tinha posse de bola, seguiu sem ter posse de bola, mas não sofria os lances de perigo que sofreu no início do jogo. A única exceção já foi ali no final do primeiro tempo, uma jogada pelo lado direito, que a defesa do Vila falhou coletivamente, e a bola veio para o centro e o Rômulo perdeu praticamente sem goleiro, né? Chegou batendo ali para fora. Veio o segundo tempo, o Vila veio com as modificações, o Ralf e o André Luiz no time. Eu não gostei da saída do Poveda, sabe? Acho que o Poveda estava bem dentro do jogo. Aliás, eu acho que o Poveda é um cara muito
ele é mais questionado e preterido do que ele merece dentro da equipe do Vila, sabe? É um atacante de bons recursos. Outra vez ajudou o Vila, mas enfim, o André Luiz entrou, o Ralf também entrou e o Vila mudou o seu sistema de marcação. O Vila saiu de um 4-4-2, né, praticamente, que ele tinha ali um 4-5-1 para um 4-1-4-1, com o Ralf fazendo esse 1. Como é bom ver o Ralf jogar, né, cara? Assim, é muito bom você ver alguém que entende da posição, que sabe a posição, como o Ralf fez. E essa mudança no esquema na marcação do Vila, ela encaixotou ainda mais o Novo Horizontino, que só tinha a bola. O Novo Horizontino ele não chegava com infiltrações, com penetrações, com triangulações, não. O Novo Horizontino tinha a posse de bola, abria para o lado e levantava na área. Como eu mostrei para vocês, mais de 40 cruzamentos. Então o Vila muito bem encaixado na marcação do segundo tempo. Não jogava, como não jogou praticamente o jogo inteiro, mas se defendia muito bem. Né? O Vila não corria riscos, o House tranquilo no jogo, o sistema defensivo bem postado também dentro do jogo, e a coisa parecia realmente caminhar para uma vitória do Vila. É claro que você, com a bola toda hora na sua área, você acaba correndo risco, né? Pode ser que você tome um gol numa bola aérea, num rebote, num bate-rebate, alguma coisa assim. Mas o Vila do segundo tempo marcou muito melhor do que o do primeiro, pelo menos dentro da minha avaliação. O que estragou tudo, né, que tirou a vitória do Vila, foi um lance do Elias, muito infeliz. Ele recuou a bola de muito longe, uma bola fraca, mesmo que ele recuasse bem, era uma bola muito na fogueira para o goleiro. Né? Ali eu tento o giro e bate para frente, eu ponho para lateral. Mas não, ele escolheu a pior das alternativas. E aí o atacante do Novo Horizonte ainda levou sorte, né? Porque ele errou a jogada. O House salvou a jogada, mas a bola volta e bate no calcanhar dele, passa por cima do House. E aí o atacante toca pro Wagner empatar o jogo. Então teve um erro do Vila, crasso, do Elias, e uma dose de sorte do Robson, atacante do Vila, que já tinha errado a jogada, né, o atacante do Novo Horizontino, mas a bola acabou sobrando para ele, para ele dar o passe e o Novo Horizontino empatar o jogo. No final, o Novo Horizontino seguiu cruzando suas bolas na área, atacando muito o lado esquerdo, a defesa do Vila, tentando as jogadas por ali, mas o House saindo bem do gol, né, conseguindo cortar a maioria desses cruzamentos, o Vila acabou segurando o empate por 1-1, que foi um resultado nessa, vamos dizer assim, esse objetivo do Vila de fugir do rebaixamento, né, de nem exatamente fugir do rebaixamento, mas chegar o mais rápido possível à pontuação que não o deixe correr nenhum risco de rebaixamento. Eu acho que foi um resultado até interessante. Né? Agora, o que pega é essa sequência de empates. Né? O Vila estava ganhando o Atlético, cedeu o empate. Esteve ganhando da Chapecoense primeiro, né? Esteve ganhando, tomou a virada. Esteve ganhando da Chapecoense, saiu na frente e não ganhou. Saiu na frente do Atlético e não ganhou. Saiu na frente do Remo, não ganhou. Saiu na frente do Novo Horizontino, não ganhou. Estou falando aqui de 4 jogos que o Vila começou ganhando e não conseguiu fazer o resultado. Né? Isso é muito complicado. Só contra a Chapecoense que eu estou sendo injusto. Né? O Vila saiu atrás 2 vezes. Né? Saiu atrás, empatou, saiu atrás, empatou. Então foram 3 jogos que o Vila saiu à frente e não conseguiu vencer a partida. Então isso complica, né? Porque é muito difícil você sair na frente. Né? Todos os times lutam para sair na frente. Quando sai na frente, você tem que dar conta, segurar esse resultado. Mas o jogo de ontem, eu acho que para o Vila o resultado ficou de bom tamanho, pelo que as duas equipes atuaram. Dava para ter vencido? Acho que sim, se não acontece aquele erro grosseiro do Elias. O técnico Ariel Mamed, ele adotou uma estratégia nitidamente defensiva, e é assim que o Vila vem jogando mesmo. Com o Turra já jogava assim, com o Luizinho jogava grande parte dos jogos assim, lá atrás com o Lacerda também. Então é o modelo predominante no Vila ao longo dessa temporada. Mas ontem eu achei que, principalmente no segundo tempo, o Vila executou muito bem essa ideia. Não gosto de quando o time abdica de jogar, mas pelo menos no que se propôs a fazer, o Vila estava fazendo bem, que era a marcação.
gostei então sim do trabalho do Ariel para aquilo que ele projetou, né? Se ele tivesse mais tempo, talvez ele projetasse um time com mais posse de bola, tendo pelo menos o contra-ataque, né? Porque quando você joga reativo, você tem que ter pelo menos o contra-ataque. E o Vila não tinha aí esse contra-ataque, né? O Vila só se defendia. Em relação à atuação dos jogadores, achei que o House foi bem no jogo. O Elias, ele não fazia uma má partida, fazia uma partida razoável, mas teve um erro decisivo. Pedro Romano e o Everton bem no jogo. Formiga sofreu um pouco na reta final do segundo tempo, mas defensivamente bem. João Vieira bem, o Igor Henrique mal de novo, né? O Igor Henrique não consegue, mas não tem conseguido jogar e segue titular. O Dodô de razoável para bom. Todinho decisivo outra vez. Gabriel Poveda também decisivo, né? Ele no jogo passado ele deu um gol, fez um gol, deu uma assistência. Nesse jogo deu outra assistência. Bruno Xavier bastante apagado no jogo. Jogadores que entraram, Gustavo Pajé acabou que não acrescentou. O Parede no final do jogo ali muito mais se defendendo do que atacando, né? Mas cobrou uma falta ali com relativo perigo. Ralf muito bem na entrada. O André Luiz não decepcionou. Eu não acho, assim, eu não teria tirado o Poveda, mas o André Luiz dentro do que foi pedido a ele, acho que ele não decepcionou. E alguém que me surpreendeu entrando bem, com boas arrancadas, foi o Vinícius Paiva. Ele conseguiu 2 ou 3 arrancadas muito interessantes no jogo, realmente, mostrando até uma faceta que ele ainda não tinha mostrado vestindo a camisa colorada. Então, essa aí é a minha análise deste empate do Vila contra a equipe do Novo Horizontino. E você, torcedor, claro, pode deixar aí também a sua manifestação, a sua avaliação dessa partida lá na cidade de Novo Horizonte. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens e até a nossa próxima oportunidade.